Bora lá, minha gente, resolver mais uma questão do vestibular FUVEST 2020, questão 75 de física. E ele fala para nós o seguinte: um fabricante projetou resistores para utilizar em uma lâmpada de resistência L, tá? E cada um deles deveria ter uma resistência R. Após a fabricação, ele notou que alguns deles foram projetados erroneamente, de forma que cada um deles possui uma resistência RD igual a R sobre 2. Tá? Tendo em vista que a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente elétrica superior a V dividido por R mais L, em quais dos circuitos a lâmpada queimará? Então, pessoal, é uma questão que tem um certo grau de dificuldade, que ela é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Ele já deu uma corrente aí e a coisa pode ficar assim meio esquisita. Mas vamos lá ver como é que a gente pode resolver isso. Então, a primeira coisa, vamos às informações essenciais. A lâmpada RL tem resistência L. Tá? O valor da resistência é L. Cada resistor deveria ter uma resistência R. Tá? Deveria ter uma resistência R. Só que depois, após a fabricação, ele notou que os resistores possuem uma resistência de R sobre 2. Tá? E ele fala, tendo em vista que a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente elétrica superior a essa. Então, a corrente máxima em cada lâmpada é V dividido por R mais L. Em quais os circuitos a lâmpada queimará? Tá? Então, qual desses circuitos a lâmpada queimará? Então, se a corrente for maior que essa, a lâmpada queima. Se a corrente for menor que essa, a lâmpada não queima. Tranquilo? E aí, ele bota aqui as alternativas, né? Só o circuito 1, circuito 2, 1 e 3, e como é que fica isso? Bora lá ver como que a gente vai resolver, mas basicamente, apesar do enunciado ser todo meio truncado aqui, com um monte de coisa, o que eu tenho que calcular é a corrente em cada circuito, tá bem? Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Então, estão aqui nossas informações, né? E repara, a corrente que passa na lâmpada aqui é exatamente a mesma corrente que passa na fonte. Aqui, a corrente que passa na lâmpada é a corrente que passa na fonte, beleza? E depois, aqui, a corrente que passa na lâmpada não é a corrente que passa na fonte, porque a corrente vai passar nessa lâmpada aqui, ó, mas depois vai juntar com a outra, tá bem? Então, eu tenho que provar que essa corrente I1 é menor que essa. Se I1 for maior que essa, a lâmpada queima. I2 tem que ser menor que essa. Se for maior que essa, a lâmpada queima. Então, é uma questão um pouco trabalhosa, porque basicamente ele botou três coisas diferentes na mesma questão. Tá? Bom, repare então, aqui você vai ter o I3 e o I total. É o único circuito onde a corrente na lâmpada não é a mesma corrente que passa na fonte, o que vai deixar o nosso problema aqui um pouquinho mais difícil. Então, vamos lá ver como é que nós vamos fazer isso. A primeira coisa que a gente vai, o conceito básico que a gente vai usar nessa questão é a nossa querida lei de Ohm. R igual a U dividido por I. Por quê? Porque eu quero calcular o I. Então, eu posso botar esse I para cima, o R para baixo, e aí eu posso falar, ó, I total é o I que passa pela fonte, o I total, que é o I que passa pela fonte, é igual à diferença de potencial da fonte dividido pela resistência equivalente. Tá bem? E aí, repara que no 1 e no 2 é essa equação que eu vou usar. A única coisa que eu vou ter que fazer aqui é calcular a resistência equivalente e aqui calcular a resistência equivalente. Tá? Por quê? Porque o I que passa na lâmpada é o próprio I total. Então, eu vou usar direto essa equação para achar I1 e achar I2. Tá? Então, vamos lá. Ó. Quem é a resistência equivalente? Aqui está todo mundo em série. Está todo mundo em série. A corrente que passa na lâmpada é a corrente que passa aqui e a corrente que passa aqui. É a mesma corrente que passa na fonte. Tá bem? Então, a resistência equivalente é a soma das resistências. RD mais RD mais L. Tá bem? Lembrando que cada RD vale R sobre 2. Então, fica R sobre 2 mais R sobre 2 mais L. Se eu fizer essa conta, vai ficar R sobre 2 mais R sobre 2 vai dar R. Então, I1
é igual a V sobre R mais L. Então, repara que no I1, a corrente é exatamente a corrente máxima. Então, a lâmpada não queima. A lâmpada não queima. Bom, aqui eu tenho esse RD em paralelo com esse RD. Esse RD em paralelo com esse RD. Tá bem? E esse conjunto está em série com a lâmpada. A corrente que passa no conjunto passa na lâmpada. Então, esse conjunto está em série com a lâmpada. O conjunto é paralelo, né? Então, como é que eu faço o paralelo? Bom, pessoal, eu posso usar produto dividido pela soma, ou eu posso lembrar o seguinte, quando tem duas em paralelo, a resistência equivalente é R sobre 2. Se tivesse 3 iguais em paralelo, seria R sobre 3. Então, repara, se eu fizer isso aqui, eu vou chegar à conclusão de que eu vou ter metade de RD, RD sobre 2, tá? Só que RD já é R sobre 2, tá? Então, isso vai ficar R dividido por 4. Então, observa, esse 2 vai dar R dividido por 4 mais L. Aí é a hora do pulo do gato. Repara, esse número aqui vai ser menor do que esse, que é R sobre 4 mais L. Se esse número é menor, o I2 é maior. Então, repara, pessoal, que o 2 vai ser maior que o I máximo. Aqui a lâmpada queima. Tá bem? O I2 vai ser maior que o I máximo, aqui a lâmpada queima. Por último, vamos lá no terceiro circuito. Tá? O que vai acontecer? Eu posso falar, então, que a corrente em 3 vai ser a tensão na fonte, dividido por RD mais L. Tá? Por quê, professor? Lei de Ohm, porque olha bem, qual a tensão que está aplicada aqui nesse ramo? A tensão que está aplicada aqui nesse ramo do circuito, ó, aqui está ligado no mais, aqui está ligado no menos. Essa parte de cima está paralela à parte de baixo, que está paralelo com a fonte. Então, a tensão aqui é a própria tensão da fonte. E a resistência equivalente desse pedaço, eles dois estão em série, RD mais L. Tá bem? Então, repara aqui, 3 é V sobre RD mais L. Aí, automaticamente, eu vou fazer V, que é a tensão da fonte, RD, que é R sobre 2, e observa novamente. Esse cara aqui, R sobre 2 mais L, é menor do que isso. Se aqui embaixo é menor, o resultado de 3 vai ser maior. Então, amigos, no circuito 1, a lâmpada não queima, mas no circuito 2 e 3, a lâmpada queima. Com isso, alternativa letra D, alternativa correta. Beleza, galera? Valeu, bons estudos e até a próxima questão. Tchau, tchau.